frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Aleluia. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono desse mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. A calmaria. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos em mais uma live da nossa Superintendência da Juventude. Queremos cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Mateus. Nós somos ali da área Lomba do Pinheiro, da área da Parada 8 da Lomba do Pinheiro. E nós estamos aqui hoje para louvar o nome de Jesus juntamente com a nossa juventude. E a nossa sede diária, vamos nos localizar, a nossa sede internacional, melhor dizendo, fica na Avenida Farrapos, para você que quer conhecer o Ministério Restauração. Nós somos a Igreja Ministério Restauração.
A nossa sede internacional fica na Avenida Farrapos 312, bem perto da rodoviária. O nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt. O nosso superintendente da juventude é o pastor Adriano Lucidônio. E o nosso gerente da comunicação é o nosso pastor Paulo Roberto. Nós estamos aqui em alguns irmãos. Aqui está comigo a irmã Natália, minha esposa. Pode se apresentar, por favor, me mandar um paz do Senhor aí para os irmãos. Paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Ali conosco também está o irmão Misael, que daqui a pouco vai participar conosco. A irmã Marie, que também vai se apresentar. A irmã Vitória e o irmão Felipe. Então, nós vamos dar início à nossa live com o nosso tema, né? Como... Meu Deus, fugiu o tema, né? Nosso tema de como nós podemos decidir as coisas, né? Segundo uma direção de Deus, como é que nós podemos decidir as coisas sem ter medo? Então, esse tema geral, como nós podemos decidir as coisas na nossa vida? Nós sabemos que o jovem, ele tem essa dificuldade. Nós estamos num programa voltado para os jovens, e o jovem, ele tem essa dificuldade de como eu posso decidir as coisas. Chega num momento da nossa vida em que nós nos deparamos com diversas situações, muitas situações complicadas, e nesta noite nós queremos passar um pouco da palavra do Senhor, do que ela diz respeito a tomar decisões. Queremos ajudar os irmãos, tentar ajudar os irmãos e trazer uma luz, né? Talvez você esteja se deparando com uma situação difícil e não consegue decidir, não consegue tomar uma posição a respeito de certo assunto. Nós vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso, para trazer uma luz ao nosso coração e tranquilizar o nosso coração. Amém, meus irmãos? Eu vou chamar aqui a irmã Vitória. Acredito que a irmã Valquíria vai passar uma thumb agora. Amém. Logo após a thumb, a irmã Vitória conosco para começarmos o assunto. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Aleluia. Deus na frente. Irmãos, só lembrando, não esqueçam de compartilhar essa live para que alcance o maior número de pessoas possíveis. Dê o seu like. Sabemos ali, o YouTube ele tem essa questão que tem que dar o like, né? Para ele sugerir novamente os vídeos, para ele começar a enganjar os vídeos. Então, se possível, dê o teu like. Compartilha essa live com os teus parentes, os teus amigos. Se tu sabe, eu tenho um amigo meu que me comentou esses dias que estava com dificuldade de tomar certa decisão. Manda para ele. Talvez ele tenha uma clareza pela palavra de Deus sobre esse assunto e nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite. Queria cumprimentar a irmã Vitória, ela é minha irmã em Cristo e irmã de sangue também. Paz do Senhor, irmã Vitória. Paz do Senhor, irmão Mateus. Paz do Senhor a todos que estão ouvindo nessa noite. Glória a Deus. Eu convidei a irmã Vitória para passar esse tema juntamente comigo. Já que nós temos afinidade, moramos perto, então já estávamos conversando sobre o tema para ver o que poderíamos passar para os irmãos. Então eu quero começar esse tema de imediato para nós aproveitarmos bem o tempo. Quem quiser perguntar, fazer perguntas, o nosso chat já está aberto, amém? Já está aberto o nosso chat ali, pode perguntar, fazer perguntas. Nossos irmãos já estão ali verificando o chat. Pode mandar um glória a Deus aí, um paz do Senhor. Nós vamos visualizar a tua mensagem aqui. Pode mandar pergunta também. Pergunta, pode mandar pergunta. Se nós não soubermos responder, acredito que conseguiremos. Mas se não soubermos responder, nós possivelmente conversamos com algum pastor e talvez numa outra live respondemos, alguma coisa do tipo. Mas mande a tua pergunta e nós vamos fazer de tudo para responder aqui, meu irmão. Amém? Então, irmã Vitória, começando nosso assunto sobre como é que nós podemos decidir as coisas. Tu é nova, ainda não casou, então tu tem muitas decisões ainda pela frente, decisões de serviço, decisões de quem virá casar, muitas outras decisões que nós às vezes minimizamos as coisas, né? Só casamento, serviço. Não, tem muitas outras decisões que elas vão afetar o nosso futuro, elas vão influenciar o nosso futuro. Então nós temos que estar bem convictos de como nós iremos tomar as decisões corretas. O que tu vê
acerca disso? Tu acha que é importante tomar uma decisão correta? Qual é a tua mentalidade acerca da decisão? Eu acredito que sim. Nós tomarmos decisão com clareza, tanto segundo a Bíblia, como nós pegarmos o máximo de informação sobre determinada situação, para termos uma melhor decisão. Muitas decisões, elas podem ter impactos imediatos, mas algumas decisões podem ter impactos de longo tempo. Prazo. Exatamente. Muitas decisões vão poder mudar completamente a nossa vida e a vida de pessoas próximas a nós. Então, quanto mais nós decidirmos tomar uma decisão com coerência, com clareza, tanto segundo a palavra, quanto analisarmos a situação, eu acho que é extremamente importante, tanto para os jovens, quanto para os irmãos mais velhos, em todas as áreas. Esse assunto é um assunto que abrange não somente o jovem. Claro que o jovem ele está no começo da vida, então ele tem mais decisões a ser tomadas, decisões bastante importantes, mas esse assunto também abrange todas as pessoas. Nós queremos falar agora, de imediato, assim, qual é o cenário mundial. Isso nós não estamos falando em relação à igreja, mas o cenário social que por exemplo, o nosso país enfrenta. Vamos entender um pouco, eu pedi para a irmã Vitória fazer algumas pesquisas, em sites confiáveis, é claro, de como que a nossa sociedade está se comportando. Será que a nossa sociedade, ela decide bem? Será que a nossa sociedade, ela é uma sociedade... Isso influencia muitas coisas, por exemplo, empreendedorismo. Nós vemos que é uma decisão muito difícil. Nós temos jovens empreendedores, nós vemos pessoas que estão sabendo decidir bem a sua vida, pessoas bem resolvidas, pessoas bem estruturadas por decisões corretas. Como é que está o cenário atual, social brasileiro, ou até mesmo mundial hoje em dia, irmão Vitória? Só para nós dar estatísticas, dados concretos para os irmãos entenderem como que o mundo está de frente dessa situação. Depois nós vamos entrar em como o cristão, como a igreja vai se portar. Mas, por enquanto, vamos se deter em como que o mundo, como a sociedade está se portando referente a tomar decisões. Bom, num sentido nacional, né, do Brasil, nós temos alguns dados bastante preocupantes. Acredito que a nossa geração é uma geração com mais dificuldade de tomar decisão que já teve, por vários fatores. Por exemplo, a doença do século, né, a depressão. Segundo a OMS, no Brasil tem cerca de 11 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão, mais ainda as que não procuram uma orientação médica. Então, acredita-se que esse número seja bem maior. Por esse número, o nosso país ele é o país com maior índice de pessoas com depressão da América Latina. É um número extremamente preocupante. Outro fator também é a ansiedade. A ansiedade dificulta muito também. Está ligado até mesmo com a depressão. Né? Exatamente. No Brasil, também segundo a OMS, acredita-se que existe mais de 20 milhões de pessoas com ansiedade no Brasil. Então, esses dados que nós vemos nos ajudam a entender a dificuldade que a nossa geração está enfrentando em tomar decisão. Tanto decisões simples, como sair da casa dos pais, como decisão como casamento, faculdade, o que vai trabalhar e todas essas questões. Depois nós vamos dar esse dado aí de quantas... Eu pedi para a Vitória pesquisar, me veio uma dúvida, quantos jovens, em média ali de 25 a 30 e poucos anos, quantos jovens ainda estão na casa dos pais? Depois nós vamos conversar sobre isso. Então quer dizer que a nossa sociedade ela está enfrentando altos índices de depressão e ansiedade. Nossa sociedade está doente nesse quesito, principalmente jovens, isso? Principalmente jovens. Então, o que acarreta, qual a influência, por que uma pessoa depressiva e ansiosa, aí tem outras síndromes, aí entra mais a fundo uma síndrome do pânico, e aí entra várias outras síndromes que são desencadeadas por isso. O que influencia uma pessoa, por exemplo, com depressão, uma pessoa com ansiedade? O que influencia ela não tomar uma decisão? Nós vemos, por exemplo, que pessoas depressivas, a decisão dela é ficar trancada, né, dentro de um quarto, ficar trancada, não querendo se expor. Então, tem algum dado sobre isso? Qual é a dificuldade dessas pessoas de tomarem decisões? Bom, a depressão, como o irmão já falou, ela nos dificulta a tomar decisão justamente pela falta de motivação.
Então, a pessoa se vê extremamente desmotivada e isso acaba afetando ela em tomar decisões na vida dela. Também ela tem uma porcentagem de concentração mínima. Ela tem muita dificuldade em se concentrar, isso afeta ela. Déficit de atenção. Exatamente. Claro que não todos os depressivos têm déficit de atenção, mas isso influencia. Pessoas com ansiedade, bom, tem um experimento que fizeram com pessoas com ansiedade que explica o porquê que é tão difícil pessoas com ansiedade tomar decisão. Eles fizeram um experimento bem simples. Eles botaram, basicamente, algumas formas geométricas para algumas pessoas, e essas formas geométricas, algumas davam choque. Outras davam menos, outras não davam, outras davam mais. E, basicamente, a pessoa tinha que memorizar quais daquelas figuras davam mais choque, menos choque, para justamente ela não tocar nelas, não pegar nelas. O estudo mostra que as pessoas com ansiedade elas tiveram um desempenho muito menor do que as pessoas que não tinham ansiedade. Por quê? Bom, a ansiedade ela afeta a tua capacidade de olhar a situação no sentido geral. Então, a pessoa só pensava que ela ia tomar o choque e não analisava a situação com coerência, não parava, não. Espera, eu preciso memorizar quais são essas que me dão choque e quais não me dão. Outro fator também é que pessoas com ansiedade, elas têm... Quando nós recebemos uma informação nova, as nossas pupilas, elas dilatam. Mas com as pessoas que tinham ansiedade, essa dilatação de pupila, então, elas recebendo informação, não ocorria. Muitas vezes até diminuía a dilatação da pupila. Ou seja, elas tinham bem menos informação do que as pessoas que não tinham. Dificuldade de absorver a informação. Exatamente. E isso, consequentemente, deixava que elas não conseguissem tomar a decisão de não pegar a forma geométrica que dava choque. Exatamente. Os irmãos entenderam? Haviam formas geométricas ali, algumas davam choque, colocavam a mão, dava choque. E algumas não. As pessoas com ansiedade e depressão, elas não conseguiam memorizar em quais que não dava choque. Porque elas preocupavam, a mente dela estava fechada apenas em não tomar o choque. Ou seja, ela não conseguia tomar a decisão de analisar a situação, ela não conseguia absorver isso. Porque essa doença, ela afeta o cérebro da pessoa, afeta o sistema nervoso da pessoa e tudo mais. Então, nós vemos já por esse experimento, tu lembra da faculdade que fez esse experimento? Não me lembro. Irmãos, só para notar, os dados que nós estamos pegando são dados relativamente seguros. Por exemplo, IBGE, que nós vamos citar, a OMS. Então, não são sites desconfiáveis, sites que têm alguma coisa errada. A princípio, são sites confiáveis. Então, esse experimento, por exemplo, a irmã Vitória não lembra qual faculdade, mas foi feito por uma faculdade. Então, são experimentos sérios que mostram como que a nossa sociedade está se portando. Nós vemos que todo mundo diz, né, que é a doença do século, a depressão é a doença do século, e justamente por isso, um dos fatores das pessoas não estarem conseguindo tomar decisões coerentes, decisões lúcidas, são por doenças na sua mente, ou até mesmo na sua alma, né? Nós vamos mais espiritualmente, claro, isso é científico, né? Mas nós vamos ver que há uma doença na alma. Então, nós vemos, através de dados, que a nossa sociedade ela está doente. E a partir disso, ela não consegue tomar boas decisões. Ela não consegue. O que mais que tu trouxe de dado aí, irmã Vitória? Por esse fato de os jovens e as pessoas da nossa sociedade no Brasil e no mundo também não conseguirem tomar decisões, um dos fatores é algo básico, sair da casa dos pais. Sim. Segundo o IBGE, 1 a cada 4 pessoas não saíram ainda na casa dos pais, de 25 a 30 anos. Mas esse dado aí é de 2015. 2015. Esse número só vem aumentando, então, com certeza, em 2021 já estamos... Já está bem maior esse dado, né? Então, por quê? Alguns relatos de pessoas que ainda moram com os pais, falam que, bom, quando eu sair de casa, eu vou ter que tomar muita decisão. Trabalho, eu vou ter que tomar decisão... Aluguel, casa. Arrumar casa. Fazer comida, lavar a louça, coisas extremamente básicas, né? Mas que dão medo se tu nunca fez. Que dão medo. Qualquer coisa que é novo, dá medo. Por mais pequeno que seja a coisa, vai te dar algum medo, mesmo que insignificante, entre aspas, mas
vai te dar medo. Isso é até científico, né? Sim. O medo, ele faz parte de nós. O medo, na verdade, é uma coisa boa, em certos aspectos, claro. Porque o medo, ele nos ajuda a nos prevenir de algumas coisas, não é mesmo, irmã Vitória? Exatamente. E por esse fato de muitos ainda estarem na casa dos pais, eles têm um certo retardo no seu cérebro. Por quê? Porque algumas partes do nosso cérebro eles só se desenvolvem com o estímulo Externo? do ambiente. Então, quando tem uma pessoa lá na tua casa que faz as suas obrigações de adulto, por exemplo, pagar o aluguel, pagar a conta de luz, água, ele não se desenvolve o suficiente. Então, ele acaba sendo um bebezão já grande já. O nosso irmão Enilson, agora, culto de sábado, foi convidado, nosso irmão lá do Amazonas, convidado para pregar no culto da juventude, e ele citou uma experiência com o filho dele. Eu acho que o filho dele deve ter uns 18 anos, e ele citou no púlpito. Eu vou citar porque ele citou no púlpito, né? Ele falou que chegou, acho que o mês passado, o filho dele trabalhando, eles estão morando de aluguel aqui, vieram aqui para o Rio Grande do Sul, aqui para Porto Alegre, e chegou um determinado momento que o irmão Enilson olhou para o filho dele e falou: meu filho, esse mês é tu que paga o aluguel, para tu sentir na pele o que é, o que o pai passa. O pai tá trabalhando aqui, se esforçando, não adianta, né? Às vezes o jovem ele até trabalha, mas ele tá lá na casa do pai, tá lá na casa da mãe, tem tudo, não arca com luz, com rancho. E aí, quando nós casamos, nós vemos que é uma coisa bem complicada. Então, essa experiência do nosso irmão relata bem isso, né? Meu filho, esse mês é tu que paga o aluguel. Esse mês é tu que vai pagar o aluguel, para tu sentir na pele o que o pai passa. Então, o nosso irmão tava fazendo um estímulo externo pro filho dele evoluir, né? Sim. Crescer. Com certeza, a evolução dele vai ser muito maior do que uma pessoa que não passou por isso. Quando Sim. ele chegar na fase adulta, quando ele estiver casado, quando ele tiver a casa dele, ele já vai ter passado por aquilo. Então, ele vai ser mais maduro para conseguir fazer as coisas que tem que fazer numa vida adulta. Sim. Só um adendo aqui, meu irmão. Nós não estamos incentivando a você, jovem, sair da casa do seu pai, pegar suas malas e sair. Não é isso, não é isso. O dado que nós estamos trazendo aqui é que cada vez mais os jovens não querem sair da casa dos seus pais. E aí nós vamos ver a faixa etária de quantos anos é que continua na casa do De pai. 25 a 30. 25 a 30 anos. 25 a 30 anos. Pelo judeu, 30 anos já começava a ser... Ali, o nosso irmão Vinícius até nos trouxe, nosso irmão Vinícius com bastante propriedade, falando da formação do nosso cérebro, que apenas se eu não me engano, até aos 30 anos, né, que se forma. Então, talvez seja por isso que no judaísmo era considerado homem, né? Ou seja, homem maduro a partir dos 30. Então, nós vamos ir pela ciência, que a pessoa já... o cérebro desenvolveu somente nos 30 anos. Mas eu acredito que... Eu conheço muita gente que passa ainda desse número. Passa ainda dessa faixa etária. Ou seja, são pessoas que não decidiram, e tem familiares meus, tem gente que eu conheço próximo, que ainda não decidiu sair, uma coisa básica, sair debaixo das asas do pai e da mãe. Por quê? Porque essa decisão para ele é extremamente difícil, é difícil de tomar essa decisão. Então, olha só, os dados que nós estamos apresentando aqui, a nossa sociedade, principalmente a brasileira, falando sobre nossa sociedade brasileira, tem extrema dificuldade em tomar decisões importantes. E claro, se tu não toma decisões importantes, muito difícil tu vai tomar decisões até mesmo pequenas, porque decisão é decisão. Exatamente. Isso vai acarretar numa decisão importante, mas nas pequenas decisões também. O que mais que tu trouxe de dado aí, irmã Vitória? Outro dado é o tanto de jovens que já sabem a sua profissão ou a faculdade que vai fazer. Cerca de 60% dos jovens brasileiros ainda não sabem nem que faculdade vão fazer. Ou seja, a decisão de que rumo eu vou tomar para o meu futuro, que carreira eu vou querer, ainda as pessoas não têm essa clareza ainda. Às vezes, eu acho que só para simplificar, assim, tem gente que não sabe que faculdade fazer, mas sabe o que gosta, tem traçado em sua mente o que imagina que vai fazer. Acredito que essas pessoas nem isso sabem, não sabem nada, não tem expectativa de vida nenhuma. Então, acredito que seja mais nesse sentido, né, de não saber o que vai fazer, não saber que faculdade vai fazer, não saber do que vai trabalhar, não tem expectativa nenhuma, né? Exatamente. Então, eu acho que isso prova muito bem que a nossa sociedade está muito debilitada. A questão da procrastinação também, só para nós embasarmos bem. A questão da procrastinação, o que influencia isso? Há uma relação da procrastinação, da depressão, de não tomar decisões?
Porque a procrastinação, para quem não sabe o que é um retardo de tomar uma decisão. Ou seja, eu vou adiando, eu tenho algo para fazer, eu tenho uma decisão a tomar. Eu vou adiando essa decisão, eu vou procrastinando. Sim, a procrastinação, para mim, eu acho que é o tema atual mais antigo que a humanidade já tem. É um tema que, bom, claro que na nossa atualidade, no tempo que nós estamos vivendo hoje, tem uma proporção muito maior, justamente pelos dados que a gente já apresentou. O alto índice de depressão e ansiedade, claramente, sim, a depressão vai tomar uma proporção maior. Mas a procrastinação é um tema que a humanidade já vem abordando há muito tempo. Tem relatos disso cerca de 1400 a.C. Então, é um problema da humanidade. As pessoas acreditam que pode ser preguiça ou algo do tipo, sendo que não é. Na verdade, ele é até algo do teu cérebro, que tu não tem muito como controlar, entre aspas. Bom, o nosso cérebro, ele não gosta de ter sentimentos ruins. Sim. E toda vez que a gente vai fazer algo novo, que a gente tem que tomar uma decisão, obviamente a gente vai sentir algum tipo de insegurança, algum tipo de medo, e o teu cérebro não quer isso, ele não quer sentir essas coisas. Então, não o que ele bom pra faz? ele, né? Exatamente. Então, o que ele faz? Ele pega e te dá um prazer imediato. Por exemplo, eu tenho que entregar um trabalho daqui uma semana. Eu tenho que tomar a decisão de ir lá e fazer o trabalho. Tem prazo e tudo mais. Mas o que teu cérebro vai fazer? Por medo de sentir essas coisas ruins, ele vai te dar um prazer imediato. Então, sei lá, por que tu não dorme um pouco? Por que tu não joga um pouco? Por que tu não sai um pouco? Por que tu não vai comer um pouco? Retardando. Tu troca aquela decisão por um prazer que vai substituir aquele medo ali, aquela sensação ruim, tu troca por uma coisa prazerosa. Exatamente. A gente pode imaginar como uma gangorra. De um lado da gangorra, a gente vai botar todos os nossos sentimentos bons. Então, as nossas motivações, a disciplina, a paciência. E do outro lado da gangorra, a gente vai botar os nossos sentimentos ruins. Então, o nosso medo, a nossa insegurança. E quando, nessa gangorra, os medos ruins, eles ganham mais peso, aí nós procrastinamos. Sim. Mas, quando, por exemplo, nós temos prazo, nós temos uma certa urgência. Então, essa gangorra, ela basicamente equilibra, porque nós temos uma motivação maior, que a urgência. É a urgência. Por exemplo, Exatamente. entregar um trabalho lá, teu chefe pediu para tu entregar um trabalho já faz uma semana e tu não entregou, e aí chega no último dia, o teu chefe fala assim, eu quero essa planilha para hoje. Vou apresentar para os diretores da empresa, eu tenho que estar com essa planilha para hoje. Vai entrar um desespero no teu coração, assim, ó. Uma urgência. Uma urgência. Tu vai ter que fazer isso. Então, o teu cérebro não encontra nenhum meio a mais de, não, eu posso procrastinar. Não. A urgência entrou e equilibrou a balança, né? Exatamente. Equilibrou a balança. Então, tu vai fazer a planilha. Sim, é isso? Exatamente. Tá. Mas isso afeta muito a nossa vida. Porque nem tudo na nossa vida nós temos prazo. Algumas coisas na nossa vida não tem prazo. Então, a gente não tem a urgência para equilibrar essa balança. E a gente entra num ciclo vicioso de sempre procrastinar. Por exemplo, aprender um idioma novo. Nós não temos um prazo para entregar, aqui está o meu idioma novo, não. Sim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procrastinar. E quando vê, a gente nunca aprende o idioma novo. Nessa aí tu tá tocando a ferida, porque eu já faz algum tempo que eu tô tentando aprender. E às vezes vem uma injeção de ânimo, né? Não, eu vou aprender. E aí se dedica, daqui a pouco vem aquela preguiça, vem alguma coisa e tu acaba deixando de lado. Então, o que tu falou faz muito sentido, né? De realmente, a urgência, ela equilibra a balança, mas muitas coisas em nossa vida não conta com a urgência. Tu não vai ter uma certa urgência. Tu não vai ter uma urgência, por exemplo, de capacitação. Eu vou ter que me capacitar para o meu serviço. Tu não tem uma urgência. Não tem alguém batendo no teu lado, tu precisa dessa capacitação até tal dia. Não tem isso. Muitas coisas na nossa vida, elas não têm esse fator da urgência. Porque elas vão sendo levando, nós vamos levando, aquele levar com a barriga, né? Uhum. E aí nós vamos envelhecendo e aquilo ali está procrastinando. E outra coisa que eu vejo na questão da urgência, por exemplo, citando o exemplo da planilha, tu tem um prazo de uma semana para fazer uma planilha de Excel ali. Se tu procrastinou os 4 dias da semana, digo semanas trabalhadas, né? Os 4 dias da semana ali, para entregar só na sexta,
a urgência, por mais que tu entregue, vai causar um outro problema, né? Vai causar que tu fez às pressas e vai ser mal feito. Vai ser mal feito. Vai ser muito mal feito, porque era um trabalho para 5 dias, tu vai ter que fazer em 1 dia. Então vai ser mal feito. Então, olha o perigo que é da procrastinação. Tu fazer as coisas, tu pode até fazer no último momento, mas ele vai sair mal feito. Quem tá no colégio aí, os jovens que estão no colégio, né, aquele trabalho, não procrastina, vai sair mal feito. Por isso que às vezes é bom ter a mãe e o pai ali em cima, né? A minha mãe, meu Deus do céu, nossa mãe, né? Ela batia muito em cima nessa tecla. Então, eu acredito que a procrastinação, ela é outro fator que está influenciando sim na sociedade, além da depressão, além do... Isso vira um combo, né? Junta todas essas questões, ansiedade, procrastinação, porque o teu cérebro ele não quer ser cobrado, ele quer ficar ali na zona de conforto dele. Nós temos tantas... Eu gosto de ouvir bastante empresários, coisas assim, que dão aquele passo a mais, né? Pessoas que tu olha pra pessoa, bah, ele deu um passo, ele saiu da zona de conforto dele. Ou seja, ele não procrastinou. Ele venceu, ele tomou uma decisão. Isso nós estamos falando social, né? Socialmente falando. Então, pessoas que tomaram decisão. E aí, muitas vezes, nós olhamos para essa pessoa e achamos que a pessoa é um super-homem. Não, ela só tomou uma decisão. Ela tomou a decisão, decidiu não procrastinar. Ela decidiu fazer, venceu os medos, venceu a ansiedade, venceu a preguiça, que não seria bem uma preguiça, mas sim uma procrastinação. Então, a sociedade, ela está assim, então, né, irmã Vitória? Está assim. Para nós contextualizarmos, a sociedade se encontra nesse estado. Os irmãos entenderam? Se os irmãos querem fazer alguma pergunta ali no chat, pode mandar. Os irmãos estão entendendo? Se nós queremos, nesse primeiro bloco, nós queremos só contextualizar como que a sociedade está. E garanto que isso é mundialmente. E aí nós temos outras coisas relacionadas, pessoas que ficam muito em casa devido à depressão, aí vem a obesidade, vem tantas outras coisas. Então, uma simples decisão, né? Uma simples coisa, tomar uma decisão, acarreta em um monte de detalhes, um monte de coisas que vai influenciar muito na nossa vida. Então, tu quer falar mais alguma coisa? Algum dado a mais? Alguma outra coisa que te separou? Não. É isso? É então, isso. eu acredito que está bem embasado, né? A nossa primeira argumentação ali tem dados. Então, a sociedade está com dificuldade de tomar decisões. Mas agora nós vamos entrar em um outro porém, né? Nós já falamos da sociedade. Só que a igreja de Jesus, ela é diferente. As coisas dentro da igreja funcionam diferente. Porém, gente é gente, né? Nós sofremos os mesmos problemas. O jovem, principalmente, sofre com esse problema de tomar decisões. Então, você deve estar pensando aí, olhou o tema, como eu posso tomar decisões certas na minha vida? Então, tu vai imaginar diversas decisões que tu precisa fazer. Primeira delas, eu citei aí, o irmão Carlos, lá da Velos Comerciários, o pastor Carlos, sempre citava isso. A primeira decisão mais importante da sua vida é aceitar Jesus, não tem. Se você está escutando, não é crente, pensa, a primeira decisão que tu deve tomar, aceita Jesus. Essa é a principal, a decisória, a que vai mudar tudo. Aceita Jesus. Amém? Então, a primeira decisão que nós podemos tomar de mais importante é aceitar Jesus. Acredito que a maioria que vai assistir a live já aceitou Jesus, né? Já é batizado com o Espírito Santo. Então, essa decisão, a mais importante, nós tomamos. Aleluia, estamos um passo à frente do mundo. Nós já estamos um passo à frente porque nós decidimos aceitar Jesus. Já aceitou Jesus? Eu já aceitei, Jesus. Amém. Amém, aceitamos Jesus. Os irmãos aqui também aceitaram Jesus. Então, nós estamos um passo à frente. Mas existem outras decisões que nós precisamos tomar. Uma delas, talvez, seja a segunda decisão mais importante. Eu acredito nisso, o pastor Carlos lá também falava isso, que talvez seja a segunda decisão mais importante para a vida de um cristão, seja, por exemplo, do casamento. Nós não queremos entrar nesse tema do casamento, mas isso, no decorrer que nós falarmos, vai entrar esse tema, o casamento, porque ele é uma decisão muito importante. Então, tomar uma decisão sobre o casamento, com quem que eu vou casar, ou eu não quero casar, é uma outra decisão, certo? A Bíblia dá essas duas oportunidades, duas opções, ou casa ou não casa. É melhor que não case, que nem diz Paulo. Paulo diz que é melhor que não case. Mas quem quer casar, pode casar. Amém? Então, essa decisão, por exemplo, é uma decisão muito importante. Eu tomei essa decisão, tomei relativamente novo, né? Com 23 anos eu casei. Minha esposa mais nova ainda, com 18 anos casou. Então, nós tomamos essa decisão e aí, dentro dessa decisão, meus irmãos, os irmãos que são casados sabem disso,
e os que não são vão descobrir, quem quer casar, que dentro dessa decisão existem muitas outras decisões que tu precisa tomar dentro do teu relacionamento, por exemplo. Decisões que tu vai tomar que afetam ou não o teu casamento. Que tu vai ter o discernimento, isso aqui está afetando, eu preciso tomar essa decisão de não fazer mais isso. Então, a decisão ela está presente conosco a todo momento. Todo momento nós iremos tomar decisões, talvez pequenas e outras maiores, ao nosso ver. Porque para mim, eu acho que toda decisão, ela vai influenciar em algum aspecto. Talvez um aspecto mínimo, mas ela vai influenciar. Decisões, claro, decisões que tenham relevância, né? Não decidir o que tu vai tomar de café da manhã, irmão, não é isso. Decisões que tenham relevância. Mas que pode influenciar de alguma maneira. Se tomar um café da manhã totalmente desregulado, vai interferir na tua saúde. Também. Olha, é uma vitória. Ou não tomar um café da manhã porque vai fazer um jejum. Oh, glória a Deus. Aí é uma outra decisão. Amém? Então, a decisão ela está presente em nossa vida, meus irmãos. Eu queria começar, eu trouxe um pequeno esboço aqui, acredito que nós temos tempo ainda. Os irmãos estão aí conosco, querem comentar alguma coisa? Querem falar? Tá tudo certo? Alguém já falou alguma coisa no chat aí? Estão se manifestando? Irmão, se manifesta, meu irmão. Se manifesta aí no chat. Manda um glória a Deus aí, estão ouvindo. Manda a tua cidade, de onde é que está falando. Da tua congregação também. E agora nós queremos entrar nesse tema. A irmã Vitória vai continuar aqui me ajudando. Entrar nesse tema de como agora o jovem cristão pode tomar decisões corretas. Pode tomar decisões corretas. Como que eu vou tomar decisões corretas, irmão Mateus? Como, irmã Vitória? Eu tomo decisões corretas. Isso é um mal, é um medo que aflige muito o jovem. Porque nós temos essa mentalidade. Isso, de certo modo, é bom. Com certeza, de certo modo é bom. Eu me preocupar com quem eu vou casar. Eu me preocupar em que serviço eu vou atuar. Por exemplo, eu sempre cito, né, o pastor Humberto, por exemplo. Claro, eu vejo, por exemplo, na vida do pastor Humberto uma decisão, por exemplo, do serviço dele, né, na parte da advocacia ali, eu vejo que foi muito uma direção de Deus. Foi uma direção de Deus, porque hoje em dia o pastor consegue ajudar no ministério, tomando conhecimento do que ele já havia estudado, então ele consegue ajudar com seu conhecimento através da sua vida profissional, consegue ajudar até mesmo em questões jurídicas do ministério, talvez. Então, nós devemos nos preocupar com as coisas. Isso é bom, nós temos que nos preocupar. Imagina, se todo mundo começasse a tomar qualquer decisão sem se preocupar, sem medo nenhum, isso não teria cabimento, né? Nós iríamos errar muito, iríamos falhar muito. Então a decisão, ela é boa. É bom ter medo de tomar decisão, é bom. O medo não é aquele medo desesperador, não, mas não, vamos parar, vamos pensar que não é bem assim, né? O próprio Jesus falou, né? Quem vai construir uma torre, primeiro coloca no papel. Não é bem assim, não é saindo fazendo as coisas. Não ter medo ao ponto de não querer tomar a decisão. O problema é esse, né? Quando o medo, ele chega num nível em que ele te trava, que não tem mais a opção de tomar a decisão, mas só a opção de não tomar a decisão, de ficar parado. Esse é um medo que nós não podemos ter, um medo que trava a pessoa. Não, eu tenho medo de fazer isso. Eu lembro de um principal medo que eu tive, e foi um medo bom, assim, foi quando eu fui, por exemplo, me alistar no quartel, era aquilo tudo novo. Nós citamos isso, né? O ser humano, ele tem isso, quando há algo novo, meu irmão, sempre quando você vai fazer uma coisa nova, eu, por exemplo, a primeira vez que eu estou apresentando uma live aqui, você acha que não deu um pavorzinho? A Vitória tava ali mal também. Falei umas 10 vezes que eu não ia mais, que eu ia ficar em casa. Mas queria procrastinar. Mas venceu o medo. Então, sempre quando você vai fazer alguma coisa nova, aí os irmãos que começam no ministério, começar a pregar, então sempre quando você vai realizar algo de novo, vai surgir um certo medo assim no seu coração, mas, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Como é que eu vou apresentar? O que eu vou dizer? Então, eu lembro que quando eu fui pro quartel, foi um dos maiores medos que eu tive, assim, por exemplo, na hora de ir pro campo, quando nós ia pro campo. Então, deu um medo. Eles também nos apavoravam, né? Nos apavoravam bastante, falando coisas que iam acontecer e tal. Então, aquilo ali, o medo de não conhecer o que está por vir. Existe esse medo, o medo de não saber o que está na tua frente, o que vai acontecer. Esse é um medo muito humano, né? É um medo humano. É um medo que o ser humano sempre teve, porque o ser humano não sabe o futuro. O ser humano não sabe o futuro, ele não sabe o que vai acontecer ali na frente. Então, o ser humano, se deparar em decisões, tem um medo do que irá acontecer. Então, nós vamos botar esse medo para várias coisas. O irmão Misael agora estava comentando, ele está tirando a carteira de motorista. Na hora da prova, meu irmão,
Falei para ele, vence a ansiedade que é isso aí que muitas vezes vai rodar. Na hora da prova, tu vai fazer a prova, vai bater um pavor. Tem gente que desiste, tem gente que por aquele medo de ser tão forte não vai na prova. Não vou na prova, não vou conseguir. Então o medo tomou conta. Mas quem consegue, vai lá, vence o medo e consegue passar na prova, por exemplo. Então nós vemos que muitas decisões nós vamos ter que tomar na nossa vida. Os jovens precisam tomar muitas decisões, então se você está em frente a uma decisão, nós queremos talvez abrir o teu entendimento, o que a Bíblia diz, de como nós podemos tomar uma boa decisão. A Bíblia ela é um manual, né? Ela nos deixa muito claro, ela acalma os nossos nervos, ela acalma o nosso coração, né? Então, nós vamos começar a entrar agora aqui no tema bíblico. Eu até citei aqui, como decidir as coisas para agradar a Deus. Como que nós podemos decidir? Primeira coisa, né, já vou citar aqui, nosso pastor bem falou nas revistas, nós temos o poder de decisão, isso é certo, né? Desculpa, bati aqui na mesa. Nós temos o poder de decisão. Não tem essa coisa de estar tudo determinado. Deus falou que vai ser assim. Ser assim. Nós temos, como já bem foi explicado na nossa revista, nós temos esse poder de decisão. Deus deixou esse poder conosco. Deus deixou essa oportunidade de decidir as coisas com nós, essa capacidade. Isso é uma capacidade muito grande de decidir as coisas. Deus não predeterminou todas as coisas ali como umas marionetes e tá feito, é assim. Não, todo mundo tá fazendo porque Deus já determinou. Não, nós temos o poder de decidir as coisas. Nós decidimos como que nós vamos, qual atitude nós vamos tomar, se nós queremos agradar a Deus ou não. Então, primeira coisa, né? Nós temos a decisão em nossas vidas, nós temos que tomar a decisão correta. Amém? Amém. É isso? Glória a Deus. Então, me cita algum exemplo aí, irmã Vitória, do que... Vamos agora entrar em como que nós podemos decidir as coisas. Então, nós se deparamos com uma situação em que nós devemos decidir algo. Se nós fizermos ali, como já dizem em Provérbios ali, né? Eu gosto muito de... Acho que é Eclesiastes, se eu não me engano, que diz... Deixa eu abrir lá. Que diz uma palavra muito interessante para o jovem. Tomara que eu não esteja me confundindo mas acredito que seja Eclesiastes, sim. Eclesiastes 11, olha só o que diz Eclesiastes 11. Alegra, isso falando para o jovem, né? Eclesiastes já era um livro no final da vida de Salomão, então ele já tinha passado por muitas coisas, ele já tinha passado por diversas coisas e o livro de Eclesiastes ele é um livro um pouco pessimista. Então, nós vamos ver que Salomão, olha só o que Salomão vai falar sobre os jovens. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, mas sabe que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Ou seja, Deus vai cobrar de cada decisão que tu tomar. Tu quer fazer as coisas do teu jeito? Tu quer decidir da maneira que tu bem entende? Deus te dá o aval, pode ir. Tu quer fazer? Vai. Tu quer se deleitar na tua juventude? Pode ir. Mas saiba que de cada uma das tuas decisões, ou seja, a nossa decisão tem um peso, irmão. Então, por isso que eu digo, é bom esse medo, essa coisa. Não, peraí, vamos decidir certo. Então, cada decisão que nós tomarmos, Deus vai trazer juízo, porque Deus já está nos dando a direção. Olha, tem que decidir assim, assim, assim. E aí nós queremos fazer do nosso jeito. Então, fique com a palavra de Eclesiastes, antes de fazer qualquer besteira, fique com a palavra de Eclesiastes. Eu lembro que minha mãe, ela citou isso para uma jovem que queria se desviar. A minha mãe citou essa palavra para uma jovem. Ela falou, tu quer se desviar? Eu não tenho como te obrigar a não te desviar. Só vou ler uma palavra. E Deus direcionou aquela palavra. É uma palavra pesada. Deus direcionou aquela palavra para ela. Ele falou, tu quer fazer? E leu, Eclesiastes, quer fazer? Faz. Mas lembra que tudo que tu fizer, Deus vai dar conta. Tudo que tu fizer, Deus vai trazer juízo pelo que tu falar, pelo que tu fizer. Então, uma vitória. Qual é a primeira coisa que nós devemos fazer? Até vou deixar aqui com o esposo junto comigo. Qual é a primeira coisa que nós devemos fazer para tomar uma atitude correta? O que nós devemos fazer? A primeira coisa, que a Bíblia deixa claríssimo, de qual é a primeira coisa que nós devemos fazer. E eu acho que os irmãos já sabem o que é, mas vamos citar, por isso é essencial. O que é? Oração. É a primeira coisa. Seja para casamento,
eu e a irmã Natália oramos um bom tempo para casar. Então, para o meu serviço eu orei a Deus. Muitas coisas, muitos detalhes da nossa vida, eles são solucionados na oração. Deus dá a direção de qual decisão vai tomar na oração. A oração, ela é muito importante. Então, um dos motivos hoje em dia, pode ter certeza, e eu lembro muito bem agora do nosso irmão Gesiel, nosso líder ainda, eu considero ele como meu líder ainda, de quantas vezes nós oramos sobre determinados temas. Eles até brincam comigo, né, com uma certa vigília. Eu falei, não, vamos orar pelo... Nós éramos meninos ainda, tínhamos 15, 16 anos, então nós estávamos numa vigília e eu falei para eles, irmãos, eu sinto de orar pelas nossas esposas. Eles riram de mim. E tá aí. O irmão Gesiel daqui a pouco vai casar também. Os irmãos que estavam junto comigo naquela vigília casaram. Então, nós colocarmos em oração qual decisão nós devemos tomar para Deus é de suma importância. Tu concorda comigo, Vitória? Eu acredito que sim, porque, bom, Deus, ele é um Deus bom. E ele sempre sabe o que é melhor pra gente, na visão dele, é claro. Muitas vezes não é tão bom assim. Nós vamos entrar nesse detalhe aí depois. Mas ele, com certeza, ele não vai te dizer para fazer alguma coisa que vai te levar à perdição. Com certeza, ele vai te dar um direcionamento benéfico, tanto para tua vida espiritual, quanto, muitas vezes, para tua vida carnal, entre aspas. Tua vida secular, teu Exatamente. Serviço, teus... Sim. Então, a oração, ela é muito importante. Tá aí o nosso irmão Eduardo, nosso líder irmão Eduardo, já chegou aí. A oração, ela é muito importante para nos dar um rumo, uma direção correta. Então, o meu primeiro conselho que eu tenho para você, jovem, que está tentando decidir algo, primeira coisa, é a coisa que você está cansada de ouvir, talvez está cansada de ouvir. Os meus líderes me mandam orar, meu Deus, eu tenho que decidir uma... Claro, não pode ficar somente na oração, depois nós vamos ver. Tem outros passos, mas o primeiro passo é na oração. O primeiro passo é na oração. A oração vai te dar o rumo da onde que tu deve ir, ou onde tu não deve ir também. Muitas vezes é onde tu não deve ir. A oração vai te dar esse rumo. Então, ore, pelo amor de Deus, ore. Seja tomar uma decisão importante, ore mais ainda. Ore, não se canse de orar. Não se canse de orar. Porque é através da oração que tu vai ter uma certeza perante Deus. Às vezes a gente esquece o tanto que a oração tem poder, né? Sim. Ela tem muito poder. A gente esquece que a gente tem que ter essa comunhão com Deus. E a única forma de nós desenvolvermos essa comunhão com Deus é através da oração, é conversando com Ele, é procurando saber o que Ele é. E muitas vezes a gente fala, né, em ser como Cristo, e a gente esquece que ser como Cristo é ter as mesmas atitudes que Ele teria. Sim. E ter atitudes, decisões que Cristo teria. Imitando, né? Como Paulo diz, né? Imitadores. Muitas vezes tem situações na nossa vida que a gente tem que parar e pensar, não, o que Cristo faria no meu lugar? E a única forma de nós imitarmos a Cristo é procurando saber como Ele é. E a única forma de sabermos como Ele é conversando com Ele. Como que eu vou conhecer o irmão Mateus? Conversando com ele, perguntando como é que ele é. Quais são meus gostos? Exatamente. O que tu faria se tu estivesse no lugar, irmão Mateus? Então, a oração é extremamente essencial para tomarmos decisões. Primeiro conselho é Deus, né? E mais um detalhe, irmãos. Não se preocupe muito. Quer dizer, muitas vezes nós somos muito afoitos, principalmente o jovem. O jovem, ele é muito afoito. Essa idade ali de 13, já começa a ficar muito afoito e vai até como o irmão Vinícius diz, até o cérebro se ficar bem resolvido já, né? O jovem, ele é muito afoito, ele quer as coisas na hora dele. Então, às vezes a pessoa ora 5 minutos ali, não, Deus me revela, levanta, já acha que vai estar com a resposta. Não, a oração, ela muitas vezes, ela é com calma, ela vai indo, é um progresso. Talvez Deus não te responda agora, te responda mais para frente. Nós temos testemunhos de irmãos que oram anos para certo assunto. Então, não tenha pressa na oração. Se Deus não te falou, não tenha pressa. Continue ali. Continue orando. Amém? Acredito que isso nós temos já finalizar esse tópico, né? A oração, então, ela é essencial. Mas nós vamos te ajudar mais. Nós vamos te dar outros meios de como tomar uma decisão correta. Essa todo mundo sabia, né? Essa aí já todo mundo sabia. Mas um outro detalhe. Como que nós podemos tomar uma decisão correta? Meus irmãos, muitas vezes,
nós vemos que pessoas... A palavra de Deus diz que o povo de Deus errava, por quê? Não conhecia. Porque não conhecia. Então, muitas vezes, você vai até poupar o trabalho do teu líder de te aconselhar, claro, o teu líder está aí para te aconselhar, mas muitas vezes, para você ter um amadurecimento próprio, amadurecer pelo estudo da palavra, pela oração, a palavra de Deus, ela é a fonte de conhecimento e sabedoria para ti. É o nosso mapa. É o nosso mapa. Eu quero contar só um detalhe de quando eu estava prestes a namorar, eu não tinha emprego, eu estava desempregado. Então imagina, no meu ver, na minha mente, não tinha como eu iniciar um namoro. Imagina eu chegando lá na casa da minha sogra falando, irmã Lúcia, está lá em Santa Catarina, tá escutando? Amém, tá escutando, irmã Lúcia, paz do Senhor, irmã Lúcia, Deus abençoe. Então imagina eu chegando para minha sogra e falando, minha sogra, eu quero... Minha sogra não era minha sogra ainda, né? Irmã Lúcia, eu queria pedir a sua filha em namoro. Tá, meu filho, tá, tudo bem. O que tu faz da vida? Trabalha no quê? Como é que tu vai sustentar minha filha? Então, não tem cabimento. Então, isso me afligiu muito. Eu sabia, eu já tinha certeza no meu coração que era uma coisa boa a ser feita, começar um namoro, mas isso afligia meu coração. Como que eu vou pedir ela em namoro se eu não tenho um emprego, não tenho algo que me deixe sólido? Então eu orei a Deus, eu lembro que eu chorava a Deus, Deus me responde nisso, eu preciso do emprego, surgiu umas portas e não dava certo, Deus me responde, e foi na oração, Deus me responde, e não dava certo. E aonde que veio o conselho, da onde que veio o conselho de qual decisão tomar? Eu lembro muito bem que eu estava orando no meu quarto, isso era de tarde, se não me engano, meio-dia, e eu fui para a sala e abri a Bíblia. Deus falou, abre a Bíblia. E eu lembro até hoje que eu abri em Naum 1:7, que diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que nele confiam. Simples isso, Naum 1:7. E aquilo ali foi um conselho para o meu coração tão grande, que eu comecei a chorar, e meu Deus, o Senhor quer que eu confie em Ti. Era esse o conselho que eu precisava. A minha decisão vai ser, eu vou confiar no Senhor. Eu vou confiar. Claro, correndo atrás, largando currículo. Eu não apareci na minha empresa, Deus me pegou e me colocou dentro da minha empresa e esbarrei comigo. Não. Existe, Deus te falou alguma coisa, mas tu tem que fazer a tua parte também. Então eu estava lá entregando currículo. E graças a Deus, pela minha confiança no Senhor, através do conselho da palavra, Deus me deu confiança e eu consegui um serviço que eu estou nele até hoje. Vai fechar 2 anos, então. Eu estou nele até hoje. Então, o conselho veio pela palavra. Tu concorda comigo, Vitória? Que o conselho ela vem pela palavra também? Eu concordo justamente pelo que eu já disse, que a palavra é o nosso mapa. Muitas vezes nós nos encontramos perdidos, não sabemos o que fazer e às vezes a resposta está ali na nossa frente. Está na nossa frente, está aqui. Na estante, às vezes pegando até pó, já faz tempo que não abre. Mas a resposta está ali. Todas as respostas que nós precisamos vão estar na palavra. Está tudo na palavra. Tudo na palavra. Glória a Deus. Nós vamos ver vários exemplos. A Bíblia ela é repleta de exemplos, né? Isso nos ajuda a dar uma direção. Muitos exemplos, eles parecem até que fecham com nossa vivência ali. Isso aqui, parece que eu estou vivendo isso aqui. A Bíblia, ela faz isso. Ela nos dá o exemplo bom e nos dá o exemplo ruim também. Ela faz questão de mostrar os dois exemplos. Se tu pegar o exemplo ruim, vai dar nisso. Se tu pegar o exemplo bom, vai dar nisso. Sansão, por exemplo, citando casamento. Sansão, se tu vê pela palavra, ele não ouviu os pais. Ele achou que era melhor que os pais porque tinha mais experiência de guerra do que os pais. Os pais, meu pai não viveu as guerras que eu vivi. Então, tecnicamente, eu tenho mais experiência nele nessa parte. Sim, tinha nessa parte, mas o pai de Sansão, ele era muito mais vivido, muito mais bem preparado. Então, ele não escutou os conselhos dos pais. Então, para cada situação da tua vida, pode ter certeza, para cada situação da tua vida, a palavra de Deus, ela tem uma decisão que tu pode tomar. Uma decisão. Então, lembra disso. Oração e palavra. Isso nós temos que frisar muito bem. Oração e palavra, meu irmão. Oração e palavra. Isso é fundamental. Fundamental. Concorda, irmã Vitória? Eu concordo. Tem que concordar, né? Tem que concordar. Isso é fundamental para o cristão. Isso já nos coloca muito na frente do mundo. O mundo, quem que o mundo vai se aconselhar? Da onde que o mundo vai tirar a diretriz dele para tomar certa decisão?
Às vezes, um jovem no mundo, por exemplo, vai pedir pro pai, mas o pai não é crente, o pai tomou as decisões totalmente erradas também, não sabe o que falar pro filho, e aí vai criando uma bola de neve, e às vezes nós vemos a mesma situação que aconteceu com o pai, acontece com o filho também. Situação financeira, por exemplo, o pai sempre foi desempregado, não gostava de trabalhar, vai ver o filho muito... Claro, não, tem exceções, lógico, mas muitas vezes o filho é a mesma coisa que o pai. Então, como que o mundo vai conseguir aconselhar para os seus jovens tomar decisões boas? É muito difícil. Claro, existem pessoas que dão conselhos bons, mas nós já estamos na frente por isso. Nós temos a oração e nós temos a palavra. Isso aí já nos coloca muito além, muito além. Nós temos 2 ferramentas espetaculares. Se tu acha difícil, você como cristão, tomar uma decisão, imagina o ímpio. Imagina o ímpio, né? É praticamente não tem impossível diretriz nenhuma. tomar uma decisão benéfica e coerente. Não, é terrível. Onde que ele vai se embasar? Qual é a visão de mundo dele? Não tem onde tirar. E aí ele vai se embasar em outras coisas que vão acarretar em problemas em sua vida. Vai tentar se embasar em pensadores. Vou tentar embasar na filosofia. Aí vai lá se baseia em Nietzsche, por exemplo. Né? Nós vemos que Nietzsche era totalmente pessimista. Não, tu tem que fazer tudo de errado mesmo. Nós estamos perdidos. Vai, se atola nas tuas paixões. Aí nós vemos conselhos totalmente distorcidos. E aí nós vemos jovens tomando decisões por causa de conselhos totalmente distorcidos. Então, lembra-se disso, irmão. Tu tem a palavra e tu tem oração. Tu está na frente já. Tu tem meio caminho andado, como se dizer, né? Tem meio caminho andado. Tu já tem tudo certo. Tu tem tudo na mão para dar certo. A faca e o queijo, né? Como dizem, né? Tá tudo certo. Para te dar certo... É muito fácil, só tu seguir a palavra e a oração, amém? Então, a irmã Valqueira tá ali, para nós, de repente vamos chamar mais um louvor agora, nós damos uma descansada na voz, né? Eu acredito que um louvor agora, a irmã Marie vai louvar neste momento, e mais à frente nós damos sequência na nossa conversa, né? Os irmãos podem... Pode mandar perguntas. Irmão, eu tô com dificuldade em tal coisa. Pode mandar, irmão. Pode mandar que nós vamos tentar responder. A gente vai tentar responder. Talvez a gente não consiga, mas com certeza nós vamos tentar ao máximo. Ao máximo, exatamente. Responder. Quer perguntar sobre... Eu tenho essa... Às vezes acontece isso, né? Não tenho essa experiência de te dar um conselho porque eu não passei ainda por isso. Mas algumas coisas nós já passamos, com certeza. Então nós vamos conseguir te ajudar. E se nós não conseguirmos, nós vamos passar para o pastor e nós vamos entrar em contato contigo, nem nós vamos responder. O importante é responder. Então, a irmã Maria está pronta aí? Vamos louvar? Glória a Deus. Já pega o violão já. Então vamos louvar a Deus e logo a mais nós voltamos com o nosso assunto. Glória a Deus. Incrivelmente Deus que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus. Incrivelmente Deus que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus.
Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Maria. Paz do Senhor, irmão Mateus, paz do Senhor a todos. Vamos louvar a Deus então. Vivo pra Deus e dediquei meu coração a Ele, e aceitei viver pertinho dEle, e a luz dEle se reflete em mim. Busco a Deus e vivo só na dependência dEle, faço de tudo pra agradar a Ele, sua vontade é o que me faz feliz. Sou diferente em meio à multidão e escolhi andar na contramão, mas o mau céu, meu coração é dele, dei de presente pra ele e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, Tua para sempre sim. Meu coração é dele, dei de presente pra ele e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Sou dele, sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Aonde Ele mora, mora em mim. Aonde Ele mora, mora em mim. Aleluia. Deus na frente, Deus na frente,
Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui com o nosso irmão Misael. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, Mateus. Paz do Senhor a todos os vídeos logados. Glória a Deus. Nós estamos agora, irmãos, nós vamos ler os comentários aqui, os irmãos que estão participando, estão mandando mensagem. Por favor, irmão Misael, lê para nós os comentários, por favor. Aqui conosco, irmão Edilon. Paz, oração e união. Criciúma. Glória a Deus. Criciúma. Santa Catarina. Olha aí, glória a Deus. Tem mais gente de Santa Catarina aí. Paz, oração e união. Área Pinheiro. Irmã Carla. Ah, irmã Carla. A irmã Carla é a mãe da irmã Marie, que acabou de louvar a Deus. Isso. Glória a Deus. Quem mais aí, meu irmão? Paz, oração e união. Da área Lami. Lami. Na escuta desse programa. Deus Glória a Deus. abençoe os irmãos. E o irmão disse o nome aí? Irmã Gladeci Terezinha. Gladeci. Amém. Glória a Deus. Alguém mandou alguma pergunta, irmão Misael? Sabe me dizer se alguém mandou alguma pergunta para nós tentar responder? Tem uma irmã aqui, Maria Lúcia Pimentel. O melhor a se fazer quando tiver medo, coloca a situação para Deus e Ele vai dar a direção certa. Glória a Deus. A irmã, bem colocada, a irmã é minha sogra, essa irmã é bênção de Deus, essa irmã. Glória a Deus. Bem colocado. É isso aí, coloca na presença de Deus e Deus vai te dar a solução, vai te dar o direcionamento, né? Glória a Deus. Mais irmãos aí? Tem bastante irmãos, né? Bastantes irmãos. Glória a Deus, os irmãos estão participando bastante. Nós agradecemos. Se você puder compartilhar, compartilhe essa live com mais pessoas. Vocês acham esse assunto interessante e estão aproveitando algo de Deus, compartilha, manda, dá like, comenta. Vamos alavancar essa live. Tiago Muniz, glória a Deus, área Capão da Canoa. Capão da Canoa, glória a Deus, glória a Deus. Nós já temos Criciúma, já estamos descendo o litoral ali, né? Araranguá, agora Capão da Canoa, glória a Deus, sabe, Luiz? Lami, então estamos descendo. Glória a Deus. Alguém mais aí, meu irmão? Só, por enquanto. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Então, nós vamos continuar o nosso assunto, tem algumas outras coisas. Eu queria só apresentar o nosso irmão, que está agora aqui conosco, nosso irmão. Eu sou o segundo líder da área Pinheiro. Nosso irmão Eduardo conseguiu, ele não iria conseguir, ele até falou, meu irmão, não vou conseguir, conseguiu estar aqui, fez um esforço, está aqui conosco, nosso irmão Eduardo. Daqui a pouco já vai entrar aqui para dar uma saudação, falar o que Deus colocar no seu coração. Então, queria saudar o nosso irmão, eu acho que após a Tami, então, o nosso irmão Eduardo vai entrar conosco no ar para falar alguma coisa da parte de Deus, compartilhar algo que Deus colocou em seu coração. E nós vamos dar o prosseguimento a esta live. Glória a Deus. Após a Thumb, irmã Valquíria, glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Deus. Está aqui conosco nosso irmão Eduardo, nosso primeiro líder ali da área Pinheiro, da Parada 8. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, Glória irmão a Deus. Mateus. Tudo bom? Deus Amém. abençoe, né? Estamos felizes por poder estar aqui, né?
com os irmãos, com a juventude. Glória a né? Deus. Toda a juventude do nosso ministério. Saudamos os irmãos que estão nos acompanhando, líderes, pastores, né? Jovens. Né? Saudamos aí, com a paz do Senhor Jesus, pastor Humberto, pastor Adriano, superintendente da juventude, né? Nosso irmão supervisor da sub-região leste, presbítero irmão Paulo Jair, né? Nosso pastor de área, né? Amém. Nosso pastor Zé Ávila. Os nossos irmãos da área Pinheiro estão nos acompanhando, todos os irmãos estão nos acompanhando, né? Glória a Deus. Os irmãos falaram aqui de irmãos em vários lugares, né? Que estão nos acompanhando. Então, saudamos a todos e estamos aqui para honra e glória de Deus. Glória a Deus. Né? Estamos aqui pelo amor e pela misericórdia de Deus. Essas lives da juventude, da igreja no geral, né? É uma grande obra do Senhor, né? Que atinge, alcança pessoas de todas as idades e especificamente aqui falando da juventude, né? Vem orientar muito um jovem, né? Os nossos jovens da igreja, assim como os jovens também que não são da igreja, né? Muitos amigos jovens, uns passam a live, o link ali, uns para os outros, né? E a palavra de Deus assim vai sendo pregada, vai Aleluia. sendo, né, distribuída, que é a vontade de Deus, né? A palavra nunca volta vazia. O óculos dá uma embaçada, aqui, né? Mas glórias a Deus por tudo. Glória a Deus. Né? E jovens, vocês que estão nos assistindo, e aos jovens que estão aqui conosco, a gente está feliz, tem nossos jovens da nossa área aqui conosco, né? Graças a Deus. Então, jovem, observe o que Deus está passando para... é ali a câmera, né? Estava olhando para a tela. Daqui. A gente não é muito acostumado com live, mas é Deus na frente, né? Glória a Deus por tudo. Então, jovens, observem o que Deus quer falar com você esta noite, né? Porque o tema aqui é um tema espetacular, né? Até eu vou testemunhar rapidamente aqui, irmão Mateus, com a sua licença, né? Que Deus tinha me dado um tema para esta live, desde que o irmão Paulo Jair ali no grupo passou para nós, né? A gente começou a orar e Deus deu um tema. O tema veio forte no meu coração, vida. Vida, né? E já veio imediatamente a palavra de Jesus, né? Em João 14:6, onde Jesus diz, quer ler para nós, irmão Mateus? João 14, versículo 6, né? E veio no meu coração, pode ler, irmão Mateus. João 14:6 diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Glória a Deus, né? Então aqui o nosso tema, ao qual o testemunho é que veio esse tema para mim, né, irmão Mateus? Amém. Eu comentei com o senhor, né? E aí eu, como eu não sabia se ia conseguir vir na live, estava em oração, passamos por irmão Mateus prontamente, né, servo do Senhor, já fez a frente para vir na live. E a gente deu liberdade para o irmão Mateus, né? Do tema, né? Não quis assim me Impor interferir, né? Nem impor, né? O irmão Mateus, então, Deus deu esse tema para ele. Como tomar decisões corretas em nossas vidas. E o tema ao qual Deus me deu foi vida. Com a palavra de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então assim, ó, o próprio Espírito Santo de Deus trouxe esse tema para essa live. É o próprio Deus que está agindo na vida da juventude, na vida dos jovens, na vida de todos nós, né? Porque hoje nós estamos vivendo tempos difíceis espiritual e tempos também ao qual o mundo está latente, violento, Satanás, o anticristo, está atacando, né? E a carne está forte demais. Influenciando muito, né? Então, o que acontece? Os jovens, principalmente os jovens, não só jovens, mas a idade da juventude é uma idade muito delicada, né? Então, os jovens, muitos estão tomando caminhos, ao qual o tema,
que decisões corretas, né? Como Sim. tomar decisões corretas na nossa vida. Caminhos de morte. Caminhos de perdição, né? A máscara é muito ruim aqui, ela cai toda hora. Mas glória a Deus por tudo. Aleluia. Então, meus amados irmãos, a vida, né? Como tomar decisões corretas em nossas vidas. Primeiro lugar, qual a origem da vida? Né? Muitas pessoas dizem hoje, muitos que querem inclusive sair da presença de Deus, sair desse jugo que é suave, mas que parece que é pesado, Parece, meu Deus. né? Mas é um jugo suave, é um jugo de paz, é um jugo de amor, é um jugo de justiça, é um jugo de verdade, é um jugo de vida verdadeira. E muitos querem abandonar porque acham isso pesado, mas não sabem o jugo do mundo, o que o espera, né? Então, muitas pessoas jovens, e, enfim, vamos falar de jovem, né? A live é pra jovem, juventude, né? Então, vamos falar nos jovens. A vida é minha. Eu faço o que eu quero. Eu tomo a decisão que eu quiser. Exatamente. Né? Primeiro lugar, a origem da vida ela vem de Deus. Né? Deus é o criador da vida. É o criador do sobrenatural. Né? E a vida é um presente de Deus. É um presente do Senhor. Né? A vida, ela é um presente e você tem que cuidar dela. Se você não cuidar dela, gasta, vai terminar. E se você cuidar dela, ela é eterna. Aleluia. Né? E tem o manual da vida que Deus colocou, que o irmão estava aqui trazendo o estudo, a pregação, a irmã Vitória, né? A palavra, está aqui o manual. E a oração, o que é a palavra? É a lâmpada, né? Jesus, ele diz já, eu sou o caminho, né? E a oração é a relação com Deus, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Glória Cristo. a Deus. Então, a gente deve, em primeiro lugar, ver a origem da vida. A vida é um presente, ela deve ser cuidada. Ela deve ser cuidada, né? Se você, olhando para a palavra, seguindo a palavra, Jesus disse, o manual da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que era exatamente o que o irmão estava trazendo aqui na live. Que caminhos tu vai tomar? Que decisões tu vai tomar? Né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Em Colossenses a Bíblia fala que nele foram criadas todas as coisas, né? Então, se nós olharmos para a palavra, se o jovem entender o que é a sua vida, né? Foi um presente de Deus, e observar a palavra, ele vai cuidar da sua vida, ele vai saber cuidar, ele vai saber tomar decisões, né? Meu Deus. A partir do momento que um ser humano se afasta de Deus, ele começa a entrar no caminho da perdição. De morte. Porque Jesus, caminho de morte, porque Jesus é o caminho, é o único caminho, né? Começa a tomar um caminho de morte, né? Começa a se afastar de Deus, né? E fica sujeito à morte espiritual, à morte física, né? Então, o único caminho que tem a vida verdadeira, a Bíblia diz, Jesus ele diz que eu sou a vida, né? Então aí aqui na terra as pessoas estão se perdendo, muitas pessoas estão se perdendo, procurando enganosamente cuidar da sua vida. Mas que vida é essa? E a vida não está em outro lugar a não ser em Cristo, Só em Cristo tem vida. né? Então, o que acontece? A pessoa vai alimentar o quê? A sua carne. Vai alimentar os desejos momentâneos do coração, os prazeres da carne. Glória. Né? E isso vai levar à morte. Vai levar à morte. Né? E a pessoa não vai conseguir ter paz. Ela não vai ter conseguir... Os irmãos estavam aqui conversando, né? Sobre trabalho, vitória no trabalho, vitória no... A irmã Victória, né?
Glória a Deus. É, mas Vitória tá falando de vitória. É. Vitória no trabalho, vitória na faculdade. Casamento. Vitória no casamento, né? Não é verdade? Mas como, meus irmãos, se não for em Cristo? Né? Jesus diz, eu sou o caminho, então é só por ali. Que a vida vem de Deus, né? Deus criou a vida e a Bíblia diz que Deus é a vida. Então como que nós vamos nos alimentar fora da fonte? É caminho de morte, né? Então, o único caminho, né, a única decisão que vai levar um jovem a verdadeiras vitórias é a Bíblia, é a presença de Deus, é a oração, né? Porque a palavra ela vai revelar para o homem, né? Ela vai revelar para o jovem os caminhos que ele deve trilhar, as decisões que ele deve tomar, né? E também eu gostaria de falar sobre o alimento, né? Que a Bíblia, dentro desse tema, das decisões corretas que o ser humano deve tomar, né? Na sua vida, o que acontece? O ser humano começa a procurar satisfações ou se alimentar em algumas coisas erradas, em vários caminhos, né? Então o ser humano, por exemplo, ali no livro de João, no capítulo 6, Jesus diz, eu sou o pão da vida, né? E o que acontece com a alma humana? A alma humana, ela sacia, ela tem fomes, algumas fomes, né? E aí o ser humano então começa a tentar saciar essa fome de maneiras que, se ele não tiver na luz da Bíblia, se ele não tiver na presença do Senhor, ele vai saciar essa fome à maneira humana, à visão humana, à mentalidade, o raciocínio humano, né? Então a chance de se perder e de caminhar para a morte não é 99%, é 100%. 100%. Né? Então o ser humano, ele tem, eu apontei aqui, né, 3 tipos de fome, né? Uma fome natural, por exemplo, são as necessidades básicas, né? São a necessidade física, pessoal, sentimental, né? Emocional, felicidade, paz, segurança, né? Intelectual, de aprender, de estudar. É um tipo de fome que o ser humano tem, ele quer saciar. É uma fome natural, né? Sim. Se alimentar, ser feliz, né? E então essa é uma fome que o ser humano tem natural, ok? Aí tem a fome que não é natural. É uma fome que ela é gerada a partir da nossa natureza caída. A nossa natureza, ela é caída. O ser humano tem uma fome de coisas que são pecaminosas, né? Existe essa fome, né? Rebeldia, coisas que fazem mal, ilusões, excessos, né? Drogas, área sexual, existe essa fome da natureza decaída, natureza pecaminosa nossa. A concupiscência, né, que a Bíblia vai falar, né? Exatamente, concupiscência da carne, né? E também existe a fome sobrenatural, né? Aí é que está, né? A fome sobrenatural. Nós estamos falando de 3 fomes aqui, né? Jesus disse, eu sou o pão da vida, né? E o ser humano, ele fica procurando, ele quer se saciar, né? Amém. Temos a fome ali que são as naturais, que Deus colocou em nós, né? A gente já falou. Aí temos a fome que ela não é natural, ela não é legítima, não é original, não é de Deus, é a fome que vem da natureza caída, né? Que é onde seres humanos, se não tiver na luz da Bíblia, se não tiver no Senhor, ele vai saciar aquela fome ali, ele vai querer namorar lá fora do contexto, ele pode cair numa droga, numa bebida, enfim, ou no dinheiro, enfim. É uma fome que não é natural. Excesso de poder, excesso de, né? E se estende, né? E a fome sobrenatural, que é uma fome muito sutil.
muitas pessoas não sabem, não sentem, não sufoca. Muitas pessoas sufocam essa fome, que é a fome da alma, é a fome do Espírito, é a fome de Deus, né? Muitas pessoas sufocam, né? E essas pessoas que sufocam, elas estão mortas espiritualmente. Sim. Estão mortas espiritualmente, né? Mas aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que caminham através do manual do proprietário, né? Deus nos deu a vida em primeiro lugar, ela veio de Deus. Eu não posso comprar minha vida. Você comprou a sua vida, né? Você pagou quanto pela sua vida? Não tem preço. Se você der todo o dinheiro que tiver na face da terra por uma pessoa que está destinada ali à morte, tá, não vai comprar. Não tem nada que faça um ser humano viver. Somente o Senhor Jesus, Deus, sobrenatural, né? Então essa fome sobrenatural, ela é a única coisa que completa o homem, completa a vida, né? Então, jovem, se você correr para lá, correr para cá, para a esquerda, para a direita, e sair do manual daquele que te deu a vida, você não vai se encontrar, vai se perder, né? E a vida vai acabar. Aí a vida tem prazo de validade. Aí ela acaba, né? Agora aqui não. Na presença do Criador, que é a fonte de vida. Deus, ele é infinito. Então aquele que estiver ligado na videira, aquele que estiver ligado no Senhor, ele vai ter vida eterna. Aleluia. Né? Então, aquele que se aproxima do Senhor com fé, em Jesus, que se aproxima com fé, ele é saciado a sua fome sobrenatural. Aí ele sente, pode estar morando numa casinha de madeirinha, caminhando na chuva, ele sente cheio. Ele se sente cheio de vida, sente cheio de Deus. Ele sente coragem para enfrentar barreiras. Ele sente, inclusive, ele se torna capaz, através de Deus, de enfrentar as dificuldades da vida. Porque toda alma tem dificuldade, toda alma tem problema, toda alma tem luta, né? Vai vir a luta, vai vir a guerra, vai vir a barreira. Como é que tu vai enfrentar se tu não tiver no Criador, naquele que deu a vida, né? Naquele que nos deu a vida, aquele que é o único que pode alimentar a vida, aquele que é o pão da vida, né? Então não vai adiantar, é uma mentira. Não adianta lá correr, fazer faculdade, comprar carro bonito, comprar casa, casar lá porque achou bonitinho ou bonitinha, né? Se não alimentar a alma, o espírito, não vai ter luz. Vai tomar a decisão errada. Vai tomar a decisão errada. Vai ser como caminhar no escuro, de olho fechado. Tu pensou tu sair na rua de olho fechado, daqui a pouco tem um bueiro, cai no bueiro. Daqui a pouco tu tropeça no cordão da calçada, ou tu atravessa, agora tem carro elétrico, né? Atravessa a rua, não escuta barulho nenhum, atropelado por um carro elétrico. Por quê? Tá de olho fechado. Tá sem Jesus. Então não adianta, jovem, o único lugar, única fonte de vida, as decisões corretas, elas vão vir todas corretas. Se tiver, como o senhor estava aqui trazendo, né? Na palavra. Glória a Deus. Deus, ele é detalhista, ele detalha tudo na nossa vida, né? É um manual, né? Tá tudo explicadinho. Tudo. Até se você vai comprar um objeto ou não vai comprar, que decisão você vai tomar, onde você vai congregar, né? Em todas as coisas. Glória a Deus. Então, a decisão correta, ela vai vir do Senhor. Porque eu tenho 51 anos de idade. Eu não sei tomar a decisão correta, irmão Mateus. Eu não sei. Porque se eu tomar por mim próprio, eu tenho 99,9 mais, quase 100% ali, né?
Claro que a vida tem também o fator experiência, o fator, Sim, claro. né, que nos ajuda, né? Mas é muito mais fácil, muito grande a possibilidade de erro do homem jovem que tomar decisão por si, pelos seus pensamentos, pelas suas avaliações, né? Mas no Senhor, no joelho, a gente vê jovens com dificuldades, irmão Mateus. Esse eu tenho em casa. A minha filha até está nos assistindo, né? Ela disse para mim falar o nome dela, a minha filha Layari. Deus te abençoe, minha filha, minha esposa, estão nos assistindo. Mas os jovens, no geral, não só jovens até, né? Mas vamos ficar no jovem, Vamos ficar no jovem, né? Aleluia. Tem mais essa dificuldade. Chame minha atenção, aí. O senhor é jovem e eu já estou... né? Mas o que acontece? Dificuldade de saber o que formação, que profissão. Nós temos isso no começo. É uma grande dificuldade, né? Não é verdade? E vamos falar francamente, irmão Mateus. Tem pessoas, nas faculdades, se nós visitar ali a PUC, a URGS, tu vai fazer uma pesquisa ali, uma enquete ali com vários jovens, olha, eu acho que uma grande parte, não sei te dizer que percentual, vai dizer que ainda não tem certeza. Está ali cursando, mas... né? Não tem a certeza, né? Porque o ser humano não tem luz, não tem decisão certa, assertiva, perfeita. Não tem. Aleluia. Não tem nem como ter, porque somos falhos, né? Agora, em Deus não tem erro. Acontece que também tem muitas lutas, né? Tem a tal da ansiedade, né? Ansiedade. Eu estou orando, muito, mas Deus não fala nada. Né? Já estou orando há 1 ano e Deus não fala nada. Há meses e Deus não fala nada. Então fica em Jerusalém. Fica quietinho, então, até Deus falar. Às vezes Deus não fala porque o coração não está preparado para um não. Às vezes Deus não fala porque Deus quer ensinar outras coisas. Neste processo, né? Deus vai ensinar nesse processo. Coisas. Às vezes Deus está livrando da morte, livrando disso ou daquilo, enfim. O certo é que Deus é perfeito, não se atrasa, não se adianta, não falha, né? Aleluia. Então, decisões corretas. Meu irmão Mateus estava trazendo aqui, com a glória do Senhor Jesus, Bíblia e oração. Aleluia. Né? O João vai falar, até eu estava lendo agora, João vai falar uma coisa muito interessante, né? Ali no capítulo 14, ele vai falar, Jesus dizendo, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Só que Jesus, ele completa, ele fala o seguinte, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, o mundo, ele até proporciona uma paz. O mundo, ele proporciona uma paz, uma certa segurança. Mas essa certa falsa paz, né, que nós vamos ver depois, ela não é suficiente. A paz que o mundo dá, ela não é suficiente. Quando vem os conflitos internos do ser humano, do jovem principalmente, essa paz que o mundo proporciona, ela não é suficiente. Jesus fala, eu vou deixar a minha paz. Aí Paulo, lá em Filipenses, até vou abrir, ele vai completar. Olha só como que funciona essa paz. É uma paz sobrenatural. Paulo vai falar em Filipenses 4, ele vai falar ali no versículo 6, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, coração e mente. Então, essa paz que Jesus dá, essa tranquilidade que Jesus dá, quando nós estamos na palavra, quando nós estamos na oração, era outro tópico aqui que eu ia trazer. Há uma tranquilidade no coração. O jovem, ele conta com essa paz que mesmo diante de uma decisão tão grande, essa paz, ela excede o entendimento. Ela vai além. Enquanto o pessoal do mundo, ao se deparar com decisões, eles ficam atribulados e entram numa ansiedade terrível, em síndromes. O cristão conta com a paz que Jesus dá. E essa paz excede todo o entendimento. Ela vai além, ela capacita, ela blinda a tua mente e o teu coração. Ou seja, os teus sentimentos, as tuas faculdades mentais, ela ilumina tudo e ela tranquiliza. É por isso que João, lá na carta de João, vai falar, olha, filhinhos, se vocês
ao tomar uma decisão, o coração de vocês vai tranquilizar vocês. Porque Deus deixou esse mecanismo para o crente. Mais um, oração, palavra e mais a tranquilidade no coração. De saber, não, eu estou na presença de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para a minha vida. E o meu coração está tranquilo. Foi uma das coisas que mais me ajudou na hora que eu ia casar. Foi, não, um anjo não desceu no meu quarto e falou comigo, não, a irmã Natália é a certa para te casar. Não aconteceu nada disso. Porque eu estava embasado na palavra e na oração, e havia uma paz no meu coração que excedia todo o entendimento. Uma tranquilidade. Não ficava atribulado, mas será que... E não ficava, uma paz tremenda de Deus, e ela excedia todo o entendimento. Eu acho que isso é as maiores coisas que nós podemos... As melhores coisas, os melhores... que nós podemos falar para os jovens nessa noite. Como tomar uma decisão correta, irmão Eduardo. Nós já falamos, é o básico, talvez você já até saiba disso, mas nós temos que frisar isso, porque os jovens muitas vezes esquecem dessas coisas. Palavra, oração primeiro, palavra, e depois disso, Deus vai tranquilizar o teu coração. Lembra que eu falei, o versículo que Deus me deu, em Naum 1:7? O Senhor é bom e é uma fortaleza no dia da angústia. Ou seja, por mais que o teu coração possa estar angustiado de frente a uma decisão tão difícil, Deus vai tranquilizar o teu coração. Se for de Deus, lógico. Se não for, Deus vai arrumar um jeito de te livrar disso aí. Mas se for de Deus, se tu estiver embasado na oração e na palavra, Deus vai te tranquilizar. Deus vai acalmar o teu coração. O senhor concorda, irmão Eduardo? Com certeza. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe, irmão Mateus, o irmão está trazendo aqui uma palavra de Deus, né? A paz que excede todo entendimento, né? E onde o inimigo, Satanás, ele age muito hoje, justamente tirando a paz dos jovens, botando dúvida, botando aflição, né? Botando uma inquietação. O jovem é muito inquieto, está muito inquieto hoje em dia. O próprio anticristo, ele está trabalhando na insegurança, como muitos têm dificuldade de entender a revelação, a Bíblia, a palavra, e se ancorar em Cristo. Ancorar o seu coração, a sua mente, a sua vida em Jesus, né? E aí que o inimigo trabalha, né? Ele trabalha de todas as maneiras, através do mundo, através de bandejas. Mas eu vejo que hoje tem muitos jovens aflitos, preocupados, ansiosos demais, entristecidos, né? E essa ansiedade... é justamente essa passagem bíblica que o irmão trouxe agora que vai dar essa capacidade de o jovem avançar. Aleluia. De o jovem esperar no Senhor, de o jovem ter certeza que Deus está preparando tudo. Tranquilizar. Então, glória a Deus. Glórias a Deus por todas as coisas. Então, na verdade, os dois assuntos se fecharam, né, irmão Eduardo? Deus é maravilhoso, Deus, ele completou os assuntos. Então, nós estamos já no fim da nossa live, faltam apenas 4 minutos. Nós queremos agradecer os irmãos que estão compartilhando, os irmãos que irão assistir, né? Tem gente assistindo agora, aos irmãos que irão assistir ainda essa live. Glória a Deus. Nós queríamos agradecer ao nosso líder, irmão Eduardo, essa oportunidade que nós tivemos de passar um pouco, né, de tranquilizar a nossa juventude, tranquilizar por mais que tenha decisões muito grandes, você tem decisões muito grandes a tomar na sua vida. Não é fácil, ninguém está falando que é fácil, é difícil, custa joelho, custa leitura da palavra, horas e horas, custa, mas nós temos essa vantagem em nossa vida, nós temos, além de termos a fonte de vida, nós temos a vida conosco. Nós estamos bebendo direto dessa fonte. E essa fonte nos tranquiliza para nós tomarmos as decisões corretas, para nós tomarmos as decisões que Deus quer. E aí nós completamos com a frase tradicional, né, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Lembre-se, sempre que você for tomar uma decisão, coloque isso em primeiro lugar. A vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia.
O senhor pode... O que o senhor... Não sei, não sei se vem louvor, mas amém. Não, mas eu acho que Deus já estamos abençoe a terminando já. todos, então, né? Obrigado, agradecemos a Jesus, a Deus, né? E receba essa palavra no seu coração, jovem, né? Fortaleça teu coração, a tua vida. A tua vida é uma preciosidade, é um presente que, se você cuidar no Senhor, é a vida eterna. Aleluia. Vai durar eternamente. Eternamente. Sempre, né? Aleluia. Glória a Deus. Então tá, meus irmãos, nós vamos nos despedir agora. Queríamos agradecer novamente os irmãos. Estamos chegando no fim da nossa live. Glória a Deus, é Deus na frente, Deus nos honrou. Deus na frente. Achei que ia ser uma loucura aqui, irmão. Nunca tinha feito, como eu comentei. Nunca fiz. Mas Deus nos ajudou. Os irmãos quiserem mandar perguntas ainda no chat, pode mandar. Nós vamos encerrar a nossa live, então. Eu queria agradecer aos nossos irmãos que estão aqui conosco. Eu esqueci de citar o nosso irmão Javier, diretamente da Argentina, nosso missionário, irmão Javier, está aqui conosco na auditória ali, né? Pode-se dizer. Glória a Deus, a irmã Bruna também, com Eliezer. Glória a Deus, meus irmãos. Irmão Valquíria ali na cabine de som. Queríamos agradecer. Paz do Senhor, meus irmãos. Deus na frente. Paz do E Senhor. vamos continuar nesta batalha, decidindo as coisas na vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus